Agora, tem uma parte que é essa parte nossa que dá conta de enfrentar os desafios, de lidar com as frustrações, de lidar com as adversidades, que eu digo até da movimentação de mudança exponencial que a gente está vivendo, né? Nós estamos num momento bem interessante de transição dos negócios, está afetando os negócios, está afetando as pessoas, porque as pessoas não têm a mesma velocidade de transformação do que uma inteligência artificial. Então, como é que as pessoas estão lidando com isso? Muita gente está adoecendo emocionalmente, está com uma pressão muito grande, está com burnout. Então, como é que eu vou fazer uma busca interna para eu achar recursos? Vamos assim fazer um paralelo com o poço de petróleo. Eu vou perfurar para achar petróleo. Uhum. Eu sei que está lá. Eu não sei que profundidade está, mas ele está lá. E ele vai sair. Porque todo mundo tem. Diferente da Terra, que nem todo lugar tem petróleo, todas as pessoas têm componentes muito valiosos. Então, qual é esse componente que vai precisar ser descoberto, ou trabalhado, ou lapidado? Porque, às vezes, ele está aí também, mas precisa ser lapidado. Então, qual é essa questão que vai fazer a diferença para eu ter o meu sucesso? Ou, eu não vou dizer fracasso, mas ter um percalço na vida, de repente, porque a gente sempre que cai pode levantar, né? Uhum, sim, total. Onde que está o meu diferencial frente a essas novas tecnologias? É disso que você está falando, desse novo momento. Eu estou falando disso e estou falando também porque nós, quando, por exemplo, voltar ao exemplo do engenheiro, se você tem lá um engenheiro que aporta determinadas características, quais são todas essas? Tem qualidade de relacionamento, tem a qualidade de consciência de quem eu sou, de si mesmo, tem uma qualidade de como é que eu lido com pressão, ou seja, são o estresse, tem uma qualidade que é como é que eu tenho qualidade da tomada de decisão. Enfim, tem inúmeras facetas que eu tenho que interagir durante o meu trabalho. E, às vezes, a gente é bom em uma, mas não é boa em outra. Mas eu acabo tendo um impacto de não ser boa em uma delas. Sim. Porque isso tem um efeito direto no resultado do meu trabalho. E, sem falar do emocional, da bagagem que a gente traz, da nossa família, da nossa cultura, Das nossas crenças. das nossas crenças, dos nossos desejos. Da personalidade, da autoestima, aí tem tanta coisa. Nossa, tanta coisa. E o que você vê hoje, estando em empresas tão grandes, porque assim, gente, os clientes da Filipelli são empresas grandes. Sim. Então, você está em contato com muita gente, né? Assim, você consegue ter um raio-x bacana do mercado de trabalho hoje. O que você vê acontecendo nas empresas com essa questão de cada vez mais os líderes tendo que lidar com o emocional, com essa escolha entre... Bom, eu lá, a gente mesmo já tem esse desafio, né? Puxa, entre uma pessoa com um técnico super desenvolvido e um emocional super bacana, eu prefiro uma pessoa com emocional, porque isso vai afetar, muitas vezes, todo o time, principalmente quando a gente fala de uma empresa menor, né? O que você vê hoje, assim? Que conselhos que você daria para os líderes, ou para quem quer ser líder, ou para quem tem um negócio aqui? Bom, primeira coisa é se conhecer, né? Porque o que eu percebo quando você tem um líder? Ele tem que separar o que é dele e o que é do outro. Parece uma coisa super óbvia, mas ela não é. Por que não é? Porque, às vezes, as pessoas reagem a questões que não são do outro, mas que são dela. Ela é que tem dificuldade de lidar com isso. Então, por exemplo, eu gosto de trazer sempre alguma coisa para a prática, né? Para poder a pessoa... Ajuda demais. Então, você está passando uma tarefa, um objetivo para um funcionário seu fazer. Ele reage com alguma resistência a essa tarefa, porque ele não gosta de mudança, porque para ele é difícil, né? Quando eu tenho isso, e eu posso ter duas, quer dizer, duas não, tenho várias possibilidades, mas
Vamos pensar em duas. Eu posso confrontar essa pessoa e dizer, olha, você vai fazer e pronto. Ou eu posso me aproximar e entender que não é uma coisa contra mim, ou contra a minha autoridade, ou contra a minha posição de liderança. Porque muitas pessoas Vão encarar dessa forma. Vão encarar dessa forma, como se fosse um desrespeito. Na hora que você vê que isso não é com você, que você está tranquila com você, que isso tem a ver mais com o outro do que com você, a forma com que você vai abordar essa liderança é totalmente diferente. Porque eu vou ajudar essa pessoa a entender que ela está com uma dificuldade de lidar com pressão, com lidar com mudança de rota, porque ela deve ter uma rigidez. E aí eu vou entender, tá certo, eu não sou psicóloga dela, não sou. Mas só esse papel de liderança, de mostrar, olha, eu estou vendo que você está com dificuldade, eu estou entendendo que isso está acontecendo com você. Hoje em dia a gente não consegue controlar tudo. Como é que você se sente em situações que você não tem o controle de tudo? E aí a pessoa vai falar. E aí você vai conseguir, inclusive, se aproximar dessa pessoa. E eu te garanto que numa próxima, ela vai estar muito mais inteira e muito mais dedicada, porque você não foi dar uma carteirada, você foi entender de onde ela está, qual é o momento dela. Às vezes isso tem a ver com a vida pessoal dela, às vezes não tem nada a ver até com o que está acontecendo na empresa. Às vezes ela está sobrecarregada, você não sabe o que ela está passando. Então, eu acho que essa coisa de você se conhecer, saber, olha, não é comigo isso. Ou, às vezes, pode ser, olha, é comigo isso. Eu que não estou conseguindo flexibilizar, mas eu preciso ter consciência das minhas características. Quando eu não tenho, eu tendo a terceirizar a responsabilidade e não assumir a minha responsabilidade. Perdão, qual é a parte do outro e qual é a minha parte nisso? Né? E aí eu acho que a qualidade das decisões e do impacto dessas decisões na equipe, nas pessoas diretamente, na empresa, na comunidade, é quase como um efeito cascata. Um efeito cascata, exatamente. Então, a gente chegou no ponto que a gente falou aqui no começo. Se autoconhecer para se autoliderar, para conseguir liderar. Sim. E daí, obter melhores resultados. Exatamente. Faz sentido. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Porque isso, e também esse é um caminho sem fim. E diário, e eterno. Eterno, eterno. É que nem estudar hoje. Você não dá para parar de estudar. O tal do lifelong learning. Não existe isso de, vou fazer faculdade. Tá bom, acabou. Vou fazer pós, eu vou fazer não sei o quê. Não existe. E, aliás, né, hoje em dia, assim... Uma analogia que a gente faz é a casca de cebola, né? Você vai tirando as cascas de cebola, as camadas da cebola, porque, na verdade, na hora que você conhece um aspecto seu, aparece outro. Na hora que você conhece outro, aparece outro. Mas a gente vai ficando mais lapidado, com uma qualidade de brilho melhor.